Bonjour, pessoas! Hoje, na nossa quinta basiquinha, nós vamos falar sobre Marte em signo de Leão. Marte, o guerreiro, né? Essa ação instintiva que a gente tem, que comanda o signo de Áries e o signo de Escorpião, agora são trabalhados com essa nuance, né? Com esse tom leonino. Então, depende, claro, né? Tudo que tá no mapa, tá? Pelo amor de Deus, lembra sempre que a gente precisa de uma costura, né, um pouco complexo aqui. Mas o planeta Marte agora está nos domínios do Sol. Lembra que o Sol é um potencial maléfico. Por quê? Porque ele é quente e seco. Então, na medida certa, ele aquece, a gente tem vida na Terra por causa do Sol. Agora, em excesso, ele queima e ele extermina tudo. Eu gosto de dar sempre uma palhinha dos livros que eu gosto, né? Esse aqui é a Introdução à Astrologia Ocidental do Marcos Monteiro. É um dos poucos em português que tem uma linguagem super simples para iniciante e ele é sensacional. Eu particularmente gosto e indico, tá? Vou deixar o link aqui, inclusive, para quem quiser, porque nem sempre ele está disponível, tá? Ó, sendo um signo fixo, Leão produz um efeito que se espalha. E que efeito é esse? Bom, ele expande, por ser quente, ter calor, né? E ele não cede, secura. Esse é o domínio. Essa é a diferença do efeito do rei, lembra que Leão é ligado ao Sol, em relação ao guerreiro, Áries, que é ligado a Marte. Então agora a gente tem o guerreiro, que é Marte, conectado à área onde o Sol governa. O guerreiro é perigoso só se desafiado, ou se você se puser no caminho dele. O rei é perigoso sempre, a menos que você esteja muito longe, porque ele não é algo que te ameaça de frente, mas de cima. E é por isso que Leão é o rei dos animais. A qualidade básica, a energia do fogo, permanente no signo fixo, ou influência, né, de signo fixo na atividade de fogo. Mas é o fogo adulto, em vez do impulso inicial de Áries, é o fogo que queima de forma constante, modificando todo o seu entorno. E é por isso também que é um signo associado ao orgulho, à vaidade, porque está relacionado a uma ação continuada e, portanto, grandiosa, sem condescendência ou contemporização. É interessante a gente entender, claro, que é uma questão conceitual, tá? Então a gente tem Marte, né? O planeta da ação, né? Aquela vontade, o guerreiro, como a gente fala, agora trabalhando num fogo mais perene. Então a gente tem uma questão de constância. Lembra que o elemento fogo ele expande, ele aumenta, mas aqui, porém, com uma perenidade. Como ele falou ali no livro, não é aquela ação assim, abrir várias frentes, impulso, né? Como um Marte em Áries. Existe uma diferença mesmo sendo signo de fogo, tá? Bom, é claro que existem várias pessoas que têm Marte em Leão e nem todas são iguais, porque vai depender também das condições de onde está no mapa, quais são os aspectos que, né, recebem ou fazem, onde está essa regência, que é o Sol. Essa regência está numa debilidade, está numa dignidade. Marte em Leão não tem dignidade e debilidade, a gente chama que ele está peregrino. Ele está lá solto no rolê, tá? Então vai depender muito das condições que ele está em cada mapinha. Então vamos lá. Marte em Leão com o Sol em Áries. Trígono de fogo com o Sol muito bem posicionado na sua exaltação, tá? Aqui, assim, essa pessoa, quando ela tá motivada para fazer alguma coisa, ela vai. Mas ela vai, ela engata uma primeira, ó, e arranca, tá? Excelentes líderes, né? Quer colocar alguma coisa para rodar, coloca na mão dessa pessoa, tá? É claro que vai depender, de novo, das condições do mapa, assim, né? Às vezes tem, sei lá, um Saturnão ali também, né, no rolê. E aí a gente tem que cuidar, porque a gente pode ter uma liderança que, ao invés de carismática, é despótica, né? Ah, tem que ser do meu jeito, a imposição da própria vontade, tá? Às vezes querendo colocar as coisas que se identifica, né? Muito latente ali, às vezes até numa questão mais agressiva, tá? Mas, em linhas gerais, se muito bem posicionados, são excelentes líderes, né? Aquela pessoa que realmente tem uma capacidade de iniciativa, de ação, mas ela procura ter uma estrutura, né, nessa ação e nessa atividade, tá? Podem ser também muito criativos, né, dependendo de onde está no mapa, e se tiver em uma posição, por exemplo, na parte externa do mapa, é uma pessoa que pode levar isso, digamos, para grupos, por exemplo, na casa 11, né? Ou às vezes tem essa questão da posição social e pública com bastante destaque, se tiver ali entre 9, 10 e 11, tá? Depois, nós temos, então, Marte em Leão, agora com o Sol em Touro. Aí nós já temos uma tensão, signos fixos. Existe a questão do impulso da ação, mas existe muita ponderação, tá? Então, é um signo ativo, leão, né? Fogo, expansivo, só que fixo. E leva, então, a regência aí para uma debilidade de Marte, aonde ele está muito estruturado. Então, até tem coisas que eu quero, tem coisas que eu me identifico, eu quero conquistar, mas eu prezo muito mais pela
estrutura das coisas e principalmente pelo conforto ou pela segurança. Pode existir aqui uma necessidade de controle em relação ao que eu quero, o que eu gosto, o que me dá prazer, né? Aqui pode ser um pouquinho truncado às vezes também, se eu só quero fazer o que eu gosto, né? Às vezes eu vivo numa indulgência, poxa, eu não gosto disso, então eu nem faço. A gente tem que cuidar aqui porque às vezes a gente acaba o quê? Não fazendo, né? Procrastinando, tá? Mas ao mesmo tempo pode ser muito protetor, né? Então, quando se identifica com as coisas, né, existe um potencial ali de proteger e de buscar essa proteção também e essa segurança, tá? Bom, depois nós temos então o Marte em Leão com o Sol em Gêmeos. Aqui Gêmeos e Leão conversam bem, né? Aqui a gente já tem uma ênfase de um Sol mutável ligado a Mercúrio, muito rápido de raciocínio. Existe essa vontade, tá? Aqui pode ser uma pessoa, dependendo de como está Mercúrio, que tem muita habilidade carismática de liderança através da palavra. Como é um signo que flui com a área de Gêmeos, aquela pessoa que está sempre antenada, porém, ela tem uma estrutura no seu raciocínio e na sua ação, tá? Depois nós temos, então, o Marte em Leão com Sol ali, então, em Câncer, né? Câncer já é um signo mais ligado às emoções, aos sentimentos, cardinal, né? Então, joga essa ênfase desse Marte fixo, porém, num direcionamento de signo cardinal. Agora, dependendo de como está a Lua. Lembra que a Lua é o astro que se move mais rápido, né? Dependendo do que a pessoa se identifica, né? E principalmente no caráter emocional, se existem coisas ali que não fazem bem para ela, às vezes até ferem o ego, né? Ela pode ter uma atitude, por exemplo, se tem um cutuque emocional ali, num momento ela tem uma atitude e no outro ela pode ter outra. Por quê? Porque depende do que cutucou ali ela emocionalmente, né? Pode mudar muito a postura, a maneira como leva as coisas, dependendo de como ela está se sentindo emocionalmente na situação, tá? E isso depende, porque pode ter uma ênfase muito mais para trabalho, de repente, se estiver ligado à casa 6 ou à casa 10, né? O ambiente de trabalho é mais ligado a 6, por exemplo, nas relações, claro, né? Às vezes é uma pessoa que busca também esse reconhecimento, porque o signo de Leão ele gosta de atenção, tá? Ele gosta de reconhecimento. Então, se isso está nas relações, aqui pode ter uma questão de caráter emocional, não é só como adoram falar, Leão adora aparecer. Não, não é isso. Gosta de ter o reconhecimento. Então, poxa, se eu estou com alguém, eu tenho que ser relevante na vida dessa pessoa, e aqui se apresenta muito mais também com esse caráter emocional, de apoio emocional também, tá? Os exemplos, tá? Tudo depende do mapa. Depois nós temos, então, Marte em Leão e um Sol no signo de Leão. Aqui é uma conjunção, tá? Então a gente tem, claro, dois pontos, né, com muita ênfase, tá? O Sol está numa posição bacana, né? É, aqui tem essa questão, como estava ali no livro do Marcos, né? Então existe essa questão de conquista, de expansão, porém num passo a passo, estruturado, né, com uma certa perenidade. Pode ter um pouquinho de resistência à mudança quando não se identifica com ela, quando não vê sentido para ele próprio, né? Para a própria pessoa, assim, tipo, nossa, o que as pessoas estão fazendo isso? Quando a gente não se identifica, a gente pode ter uma travinha aqui. Agora, ao mesmo tempo, se isso aqui está muito bem aspectado, de novo, aquele líder carismático, aquela pessoa que as pessoas naturalmente gostam de seguir, por exemplo, né? E tem uma aptidão, uma habilidade para isso, tá? Ah, dependendo, claro, do mapa, vem muito para aprender o exercício da própria vontade. O que você quer? O que você gosta? O que é importante para você? Aonde você se identifica, né? Ai, nossa, que egoísta. Não, não é egoísmo. Você é o centro do seu universo. Parece frase de Chapolin Colorado, né? Mas é bem isso. Se você não existir, a tua realidade não existe. Então, o autorrespeito, o alto valor é importante, tá? A gente sempre tem que ver o ponto de ponderação. É óbvio que isso em excesso pode ser prejudicial, mas também traçar esses limites saudáveis em relação a si é importante, sim, senão a gente é atropelado pelo grupo, né? Ó, Aquário lá no signo oposto, né? Bom, depois a gente tem então Marte em Leão com o Sol no signo de Virgem, tá? Aqui já traz essa questão mais prática, analítica, pragmática, objetiva do signo de Virgem, né? Porque é um signo de terra, porém mutável, tá? Então, mesmo que o Marte esteja no signo fixo, o direcionamento coloca uma condição de mutabilidade. Porém, então, muda, né? Tem essa capacidade, claro, de conquistar muita coisa, mas avalia muito dos mínimos detalhes antes de agir. Quer saber, né, como, quando, antes, qual é o resultado, os dados, a informação, pode ser uma capacidade muito analítica e aquela pessoa que também governa, né, essa capacidade de gestão, né, de dados ou de informação,
Mas, de novo, os pequenos pontinhos ali, tá? Claro que vai depender também da posição de Mercúrio, né? Aqui nós temos também, então, depois Marte em Leão com o signo, desculpa, com o Sol no signo de Libra. Libra, o Sol já está um pouquinho na debilidade. Aqui pode existir um duelo de titãs, às vezes, né? O que eu quero, o que eu desejo, como eu desejo me posicionar, como eu desejo agir, a maneira como eu quero liderar, mas às vezes eu pondero muito e deixo um pouquinho da minha identidade em prol do outro, né? Ou em prol das relações no geral, das associações. Agora, esse toque relacional que traz para um Marte-Leão pode ser muito legal, quando bem aspectado também com Vênus, né? A pessoa ela pode ter uma nuance um pouquinho mais diplomática, mais carismática, do que necessariamente ir para um lado um pouquinho desafiador. Óbvio que o Sol numa debilidade, né, ainda mais num signo que está ligado a Vênus, é aquela velha história também lá ligado a Touro, né? Vênus é o prazer, né? Vênus tem Júpiter na casa 5, então que eu gosto, né? E aí a gente tem que cuidar às vezes quando a gente não se compromete com as coisas, né? Porque, eu quero fazer só o que eu gosto, só o que me dá prazer, né? Mas pode ter também um grande potencial dentro de relações, inter-relações, né? Uma grande capacidade, por exemplo, de liderar cenários diferentes também, ponderar, né, essa questão de negociação, tá? Bom, depois nós temos, então, Marte em Leão com um Sol lá em Escorpião, né? Agora o Sol mergulha no signo fixo, então a gente tem o Marte no signo fixo e Escorpião no signo fixo. Meu Deus, intenso, como a gente gosta de falar, né? Bom, aqui, imagina que a pessoa tem um impulso desse Sol em Leão, mas vai para um signo extremamente reservado. Aqui, claro, de uma maneira bacana, se estiver bem aspectado, embora seja uma quadratura, são pessoas extremamente estratégicas, tá? Mas, às vezes a gente tem que cuidar, por exemplo, eu tenho muita vontade, digamos, de fazer tal coisa, e acabo não fazendo porque eu me coloco num mundinho, né? Ou eu acabo não me posicionando porque eu tenho uma sensibilidade ali que me impede às vezes, né, me trava um pouquinho, né. Óbvio que aqui, né, a gente tem, essa habilidade estratégica que pode ser muito legal, investigativa. Se alguma coisa motiva essa pessoa a querer saber de algo, né, pode ser excelente investigador, por exemplo, tá, nossa, ninguém segura, né? Ela vai realmente a fundo, tá? Agora, pode ter momentos um pouquinho tensos, tá? Por exemplo, o Sol também representa a figura paterna, certo? Se esse Sol estiver aplicando para esse Marte, aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção, né? Para brigas, desentendimentos com figuras masculinas importantes ou até figura paterna. Às vezes o pai passando por alguma situação também um pouquinho tensa, né? Bom, depois nós temos então um Marte em Leão com um Sol lá em Sagitário. Trígono de fogo, Marte no signo mutável, né? Se tiver muito bem aspectado com Júpiter, essa pessoa pode ser extremamente otimista. Aqui pode ser aquela pessoa que realmente chama atenção, gosta da interação, né? Pode ser uma pessoa que, de novo, de um lado bacana, busca essa questão da verdade, da própria vontade, das experiências. Pode ter um riquíssimo um vasto, digamos, potencial para experimentar a vida, né? Então, dependendo de como está isso no mapa, né? Às vezes conecta, por exemplo, situações ali ligadas à área 9, né? Então, a pessoa ela pode viver muitas histórias plausíveis de casa nova, às vezes porque ela faz esse movimento, ela vai atrás, ela busca, ela conquista, né? As coisas que ela quer viver, tá? Sei lá, faz MBA, viaja para fora, quer fazer concurso público. Então, às vezes, ela vive em determinados momentos da vida várias esferas de um ponto só no mapa, onde está conectado com isso, tá? E depende muito do quê? Da busca pelo que quer, né? E existe uma grande capacidade adaptativa aqui, e isso é muito legal. Que a pessoa se adapta às experiências novas, isso vai, assim, aumentando e abrangendo muito a capacidade dela de enxergar a vida, né? Então, ela vai mudando muito ao longo da vida, através das coisas que acredita, das experiências que tem, né? E às vezes até lapidando a própria verdade, né? Bom, depois nós temos um Marte em Leão, aí com o Sol lá em Capricórnio, tá? Capricórnio já é um signo ligado a Saturno, aqui já pode ser um pouquinho mais, né, reservado, fechado, aquela cara meio profissional que a gente chama, tá? Dependendo da posição, claro, de como tá Saturno, pode ser um excelente líder. Sabe aquele líder que tem aquela capacidade de gestão, de administrar as coisas, tá? Mas pode também fazer isso com um pulso muito firme. E aí a gente tem que cuidar um pouquinho, porque esse Marte, que tá em Leão, ele tem uma conexão com o signo de Capricórnio, porque ele está numa dignidade lá, tá? Então, o Sol, ele está ali,
tá bom? E ele tem, então, esse contato, às vezes, aquela coisa da constância também, por ser um signo de terra, então perceba, eu tenho constância de fogo e eu tenho aquele auxílio de ação no signo cardinal de Capricórnio, porém que é um passo a passo, né? E pensa no longo prazo, tá? Uma pessoa, às vezes, que busca muito reconhecimento no longo prazo e tem muito potencial para conquistar, claro, dependendo de como tá as outras condições do mapa, né? Depois nós temos, então, o Marte em Leão com Sol em Aquário. Aquário já é aquele signo inovador, visionário, porém também é fixo, tá? Então aqui a gente tem um cutucar onça com a vara curta, né? Às vezes existe, inclusive, uma questão nessa oposição, né? De o que que eu quero, o que que é benéfico para mim, mas também qual é o meu papel dentro da questão dos grupos ou de uma maneira coletiva, ou para o sistema onde eu estou inserido, né? Mas pode ser uma pessoa que a própria visão lidera o grupo, tá? E tem um grande potencial, claro, às vezes, de inovar, de trazer situações diferentes, mas, de novo, através da própria percepção, né? Porque é ligado ao sol. Às vezes, até da própria identidade com aquele grupo, ou não identidade, né? Porque a questão aquária é isso, né? Tá dentro, mas tá fora também, né? Bom, depois nós temos, então, Marte em Leão, aí com esse Sol lá em Peixes. Peixes também é um signo mutável, muito mais sensível, né? Cara, aqui é um posicionamento interessante. Alguém tem esse posicionamento? Marte em Leão com o Sol em Peixes? Coloca aqui nos comentários. Estou curiosa como para você identificar na sua vida como que você percebe isso. Porque a gente tem essa capacidade de ação de leão que eu quero, que eu gosto, que é importante para mim, né? Eu lidero o comando, mas numa sensibilidade extrema do signo de peixes, né? Muita criatividade. Então, às vezes eu posso ser movido pelas coisas que eu quero, né, que eu me identifico, mas eu posso acabar me misturando muito com o que é do outro se eu não cuidar, né? Assim, nessa percepção mais de sensibilidade mesmo. E aí, dependendo de como tá, tem que cuidar para não me anular, né? Às vezes a gente fica, nossa, o fulano, beltrano, né? E a gente acaba, dentro desse sistema, assim, de sensibilidade extrema, acaba tolhendo a própria ação, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui pode ser uma pessoa super sensível, né? E com uma grande habilidade, por exemplo, de mudar muito a maneira como se identifica, através, claro, das experiências, mas essas experiências aqui com esse Júpiter ligado a peixes, ela é mais ligada a uma sensibilidade, a uma percepção, ou as questões artísticas também, né? E, claro, vai depender de como está no mapa, tá? Bom, como a gente sabe, nunca é a mesma coisa para todo mundo, porque depende, né? Depende do mapa. A gente pode ter 200 pessoas com Marte em Leão e todas elas terem vidas completamente diferentes, personalidades diferentes. Então, eu gosto sempre de trazer. Aqui a gente tem a Amy Winehouse, o George Clooney e a Mila Kunis, pessoas bem diferentes, né? Personalidades diferentes, vivências diferentes, tá? E mapas diferentes, né? Então, a gente tem o da Amy Winehouse, a gente tem um Marte em Leão, conjunção com uma Vênus retrô. Olha que interessante, né? Até na questão da carreira, da postura dela, essa questão também. Eu vejo muito essa questão de, né, Vênus e Leão, com a questão do amor próprio também, né? Não só como falam das relações no geral. Mas olha, a gente tem então Marte em Leão com o Sol conjunto, né, a um Mercúrio retrógrado lá em Virgem. Olha essa habilidade, esse impulso, né, do amor, da paixão na escrita, nas letras que ela colocava. Bom, depois nós temos aqui o George Clooney, então ele tem também um Marte bem no início de Leão, ali, ó, um baby, né? Esse Marte está a 0 grau, 1 grau arético, e a gente tem uma condição solar em Touro, tá? Então aqui já é uma pessoa um pouco mais resistente, pondera mais, embora tenha essa questão de exposição, né? Porque o Sol brilha, né? Mas as coisas elas são um pouquinho mais ponderadas, né? E claro, depois a gente teria que fazer toda uma costura, porque no final leva para uma Vênus em Áries, né? Depois temos a Mila Kunis, então também com Marte e bebê, né? Lá 0 grau de Leão, tá? Agora com o Sol também em Leão, né? Então essa busca por reconhecimento, né? Autonomia, liderança, tá? A questão às vezes de figuras também masculinas importantes. Eu não sei se esse mapa é confirmado, então não dá para dizer exatamente se realmente está numa casa 9, tá? Porque esse Sol ainda teria um júbilo, né? Bom, mas o que eu quero trazer aqui é que eu posso ter pessoas diferentes, personalidades diferentes, porque perceba, olha esses 3 mapas. Por mais que eu tenha uma posição parecida, né? Eles são muito diferentes na sua configuração, tá? Então, se você tem algum desses posicionamentos, coloque exemplos da sua vida aqui nos comentários para a gente ir aprendendo junto, compartilhando o astrologuês.